Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Filosoficamente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma teoria muito interessante e pouco conhecida, a teoria da rede de intra. A teoria da rede de intra é uma abordagem teórica que busca entender a relação entre atores sociais e sua capacidade de exercer poder em uma determinada rede social. Desenvolvida pelo sociólogo Ronald Burt, a teoria defende que a posição que um indivíduo ocupa em uma rede social pode afetar significativamente sua capacidade de influenciar outros atores e alcançar seus objetivos. Um dos conceitos centrais da teoria da rede de intra é o de capital social, que se refere aos recursos que um indivíduo possui em uma rede social, como contatos, informações e recursos financeiros. De acordo com a teoria, os atores com maior capital social tendem a ocupar posições mais vantajosas na rede e, consequentemente, possuem maior poder de influência sobre os demais. A teoria da rede de intra tem suas raízes na sociologia, mas também apresenta fortes conexões com outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a economia. Por exemplo, a teoria pode ser utilizada para entender como as redes sociais afetam o desenvolvimento econômico, bem como para analisar a dinâmica de poder em sistemas políticos. A importância da teoria da rede de intra reside na sua capacidade de fornecer insights valiosos sobre a forma como as relações sociais funcionam. Através da análise de redes sociais, é possível compreender como as estruturas sociais afetam a distribuição de poder e recursos dentro de uma sociedade. Além disso, a teoria da rede de intra também pode ser aplicada em diferentes campos, como a comunicação, a psicologia e a antropologia. Por exemplo, a teoria pode ser utilizada para entender como as redes sociais influenciam a forma como as pessoas se comunicam e compartilham informações. No entanto, a teoria da rede de intra também tem sido objeto de críticas. Uma das principais críticas à teoria é a sua tendência a focar apenas na relação entre indivíduos, sem levar em conta fatores estruturais mais amplos que podem influenciar a dinâmica da rede social. Além disso, a teoria também é criticada por sua ênfase na posição individual em detrimento das relações coletivas. Apesar das críticas, a teoria da rede de intra continua sendo uma abordagem teórica importante para entender as relações sociais e as dinâmicas de poder dentro de uma sociedade. Sua aplicação em diferentes campos pode fornecer insights valiosos e contribuir para a construção de sociedades mais justas e equitativas. Em resumo, a teoria da rede de intra é uma abordagem teórica que busca entender a relação entre atores sociais e sua capacidade de exercer poder em uma determinada rede social. Embora tenha suas críticas, a teoria é amplamente reconhecida por sua importância em diferentes campos e por sua capacidade de fornecer insights valiosos sobre as relações sociais e as dinâmicas de poder. A teoria parte do pressuposto de que as pessoas são influenciadas por suas conexões sociais e que a rede social em que cada indivíduo está inserido é fundamental para sua formação e desenvolvimento. A teoria da rede de intra busca analisar a estrutura das redes sociais e como elas afetam a vida das pessoas. Além disso, a teoria tem implicações em diversas áreas, como na cultura e na arte, pois a rede social também pode influenciar a produção cultural e artística de uma sociedade. A teoria da rede de intra também está relacionada a outras teorias, como a teoria do caos e a teoria dos sistemas complexos, pois todas buscam entender a complexidade dos sistemas sociais e as interações entre seus elementos. Na política internacional e na economia global, a teoria pode ser aplicada para entender as relações entre países e empresas, bem como para prever mudanças e tendências no cenário internacional. No entanto, a teoria não é livre de críticas, algumas das quais argumentam que a análise da rede social é muito simplista e não leva em conta as diferenças individuais entre os membros de uma sociedade. As críticas também questionam a eficácia da teoria em situações de conflito e mudança social. Apesar dessas críticas, a teoria da rede de intra continua a ser uma importante ferramenta para entender as dinâmicas de poder,
controle e influência na sociedade, especialmente em um mundo cada vez mais conectado e interdependente, onde as redes sociais são cada vez mais influentes. Em resumo, a teoria da rede de intra é uma teoria sociológica que se concentra na análise das relações sociais entre indivíduos e grupos e como elas influenciam o comportamento e as decisões dos membros da sociedade. A teoria tem implicações em diversas áreas, como na cultura, na política internacional e na economia global, está relacionada a outras teorias como a teoria do caos e a teoria dos sistemas complexos. Embora tenha críticas, a teoria continua a ser uma ferramenta importante para entender as dinâmicas de poder e influência na sociedade atual. Uma das principais aplicações da teoria da rede de intra é na análise de redes sociais e na detecção de comunidades virtuais. Através da análise da estrutura da rede, é possível identificar padrões de interação e grupos de indivíduos que se comunicam com mais frequência. Essa análise é fundamental para compreender a dinâmica de grupos e organizações, tanto no mundo corporativo como na política. A teoria da rede de intra também está intimamente relacionada à sociologia, em especial no que diz respeito à questão da estratificação social e da mobilidade social. Através da análise da estrutura das redes sociais, é possível entender como as pessoas se relacionam e como a posição de cada indivíduo na rede pode influenciar sua mobilidade social. Além disso, a teoria da rede de intra é muito importante para entender a interconexão entre indivíduos e instituições na sociedade contemporânea. Em um mundo cada vez mais conectado e interdependente, a análise das redes sociais pode contribuir para uma maior consciência e engajamento social. Por fim, a teoria da rede de intra também é aplicada na pesquisa científica, em campos como a biologia, a física e a matemática. Através da análise da estrutura das redes sociais, é possível entender melhor a interação entre as moléculas, as partículas e os indivíduos em um sistema complexo. Em suma, a teoria da rede de intra é uma teoria fundamental para entender a complexidade das redes sociais e sua influência na sociedade. Sua aplicação é ampla e pode ser útil em diferentes áreas do conhecimento e em questões sociais mais amplas. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a teoria da rede de intra. Não se esqueçam de se inscrever no canal Filosoficamente para acompanhar nossas próximas reflexões filosóficas e deixem nos comentários o que acharam do vídeo e se gostariam de ver mais conteúdo sobre esse assunto. E não se esqueçam de curtir o vídeo.